essa palavra veio para confrontar o seu coração. Irmãos e irmãs, agora há pouco eu estava ali tomando banho e essa palavra me veio e eu resolvi trazê-la aqui para vocês, que é uma palavra de confronto que vai te confrontar, mas ela é muito importante para a sua vida. E a palavra que nós vamos falar hoje, pessoal, é sobre religiosidade. A religiosidade é um mal que tem escravizado a vida de muitos cristãos por aí, que tem aprisionado a vida de muitos cristãos. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar sobre Mateus capítulo 7, versículos 3 ao 5, onde Jesus diz que nós não devemos ficar olhando para o cisco do olho do nosso irmão sem antes nos corrigirmos primeiro. Irmãos e irmãs, muitos religiosos fazem isto. Querem corrigir o irmão sem antes se corrigir. E Jesus ele vai chamar essas pessoas aqui, nesta passagem, de hipócritas. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que acreditam que somente a igreja delas salva. E às vezes você que está aqui pensa que somente a sua igreja, seja ela católica, evangélica, às vezes você pensa que somente a sua igreja salva, mas a sua igreja, a sua religião não te salva. Quem vai te salvar é Jesus. Jesus ele já te salvou, na verdade, naquela cruz. A sua igreja, a sua religião, ela não te salva. E tem pessoas, irmãos e irmãs, que condenam o irmão que está na outra religião, que fala que para esse irmão que somente a igreja delas é quem salva. E essa pessoa que fala isso está, no mínimo, limitando o poder de Deus. Como se Deus fosse um Deus que nos olhasse pelo templo físico em que nós frequentamos. Mas não é assim. Deus, ele nos salva através do sangue de Jesus, naquele madeiro. Então nós temos que parar com isso de que somente o cristão que frequenta a igreja católica ou o cristão que frequenta a igreja evangélica, somente por ele frequentar tal igreja é que será salvo. A pessoa que pensa assim, ela está limitando o poder de Deus, pois Deus ele não é um Deus que olha para a placa da igreja que a gente frequenta, mas Deus ele é um Deus que nos salva através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então, meu irmão, minha irmã, não é a sua religião quem vai te salvar. Muito pelo contrário, a religião ela só vai te escravizar. Ela vai te fazer viver sob a velha aliança, onde você acredita que você tem que fazer alguma obra para você ser salvo. Se você acha que você tem que fazer alguma obra para você ser salvo, respeitar alguma lei, algum mandamento que a sua religião te impõe, você está dizendo para você mesmo que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi o suficiente para te salvar. E se você continuar assim até o fim da sua vida, até o dia em que você morrer, você não vai para o céu, porque não são as suas obras quem te salva, mas é o próprio Jesus. Então, Deus ele está querendo te libertar da religiosidade a partir de hoje, irmão. Tenha isso em mente. Não é a tua religião que salva. Não é as tuas obras
que vão te salvar. Muito pelo contrário. Na nova aliança, as nossas obras elas são apenas uma consequência da nossa salvação. E irmãos e irmãs, tem pessoas que apontam o dedo para o outro e insinua se está salvo ou se não está. Quem somos nós, irmãos e irmãs? Eu e você, na fila do pão, para apontarmos o dedo para alguém e julgarmos se aquela pessoa está salva ou não está. Às vezes você aí pensa que você está salvo, mas a outra pessoa não está, só porque ela frequenta uma religião diferente da que você frequenta. Deixa eu te falar, às vezes a outra pessoa pode estar salva e você pode não estar. Às vezes a outra pessoa pode ter Jesus, que é o que ela realmente precisa para ser salva, e você pode não ter Jesus, e você pode estar sendo condenado, não a outra pessoa. Irmãos e irmãs, eu já vivi essa experiência de acreditar que somente o templo físico em que eu frequento que salvava. Já passei também pela religiosidade, estou passando por um processo de transformação, mas graças a Deus, Jesus já me libertou desse mal. E Ele quer libertar muitas pessoas também deste mal, irmãos e irmãs. Só que você tem que deixar que Ele entre no seu coração e te livre de toda religiosidade que às vezes possa estar impenetrado aí dentro do seu coração. Para de achar que somente a sua igreja salva, que é os dogmas que você segue, que é o que te salva. Lei não salva ninguém. Essa coisa de que a lei pode te salvar, isso é coisa da velha aliança. Nós vivemos na nova aliança, onde a nossa salvação não vem através das nossas obras, mas vem através da graça. A graça de que Jesus entregou a sua vida por nós naquela cruz do Calvário. Basta somente aceitarmos isso, irmãos e irmãs, com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca que nós seremos salvos. Templo físico não salva ninguém. E vale lembrar também, irmãos e irmãs, que a religiosidade ela nos escraviza tanto que ela nos obriga a fazermos o que é correto, não por amor a Deus, mas por uma lei. Na época da velha aliança, o povo de Israel respeitava a Deus, não por amarem a Deus, mas porque aquilo era uma lei. E nós somos convidados, irmãos e irmãs, a respeitarmos a Deus, não por leis, não por medo de sermos punidos, mas por amor a Ele. É por amor, irmãos e irmãs, que nós respeitamos as leis de Deus, que nós respeitamos o nosso Pai. Irmãos e irmãs, que você possa ser liberto de toda a escravidão que a religiosidade traz para a sua vida. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele nos libertou de todo o cativeiro, de tudo aquilo que pode nos escravizar. E nos deixou o amor de Deus, que é o amor ágape. Pare de achar que somente a sua igreja salva, que o irmão, só por frequentar uma outra igreja, que ele não pode ser salvo. Deus, ele não nos olha por placa de igreja, não. Deus, ele nos olha através do sacrifício de Jesus. E é através desse sacrifício, irmãos e irmãs, que nós teremos a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.